O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Assentemos. E os que estão em casa são convidados a meditarmos um pouquinho da palavra de Deus. Podemos cantar um refrão de uma música que nos ensine a escutar a voz do Espírito Santo. Fechando seus olhos. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós começaríamos a falar nesta homilia daquilo que o profeta Amós fala. Amós diz assim: buscai o bem e não o mal, para terdes mais vida, só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Como diz Deuteronômio, a vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de nós o tempo todo. Nós recebemos pela nossa consciência, porque se você perceber, mesmo aqueles que não são cristãos, eles também têm consciência. E toda a consciência humana, ela que foi criada por Deus, nela
existe um princípio, que é o princípio da escolha do bem e da rejeição do mal. Então, seja muçulmano, judeu, cristão, pagão, seja quem conhece Jesus e quem não conhece, a missão e, digamos que, a função do ser humano, enquanto ser humano aqui nesse mundo, é optar pelo bem. E o mais engraçado, gente, é que o profeta Amós hoje ele está indignado. Indignado com o quê? Ele diz assim: vocês têm cantos maravilhosos, vocês têm celebrações magníficas, mas vocês vivem no contexto religioso uma coisa e na vida prática social vocês vivem outra. É um puxão de orelha para todos nós, é claro. Embora Amós estava se retratando, ele estava falando, ele estava criticando contra uma sociedade muito unida, né? O poder político, econômico atrelado com o poder religioso judaico. E ele está vendo que os sumos sacerdotes e todos os que praticavam a lei e que viviam dentro dos templos tinham uma postura. Fora do templo era outra completamente diferente. E nós temos que ter muito cuidado, porque senão a gente faz também isso. A gente dentro da igreja é uma coisa, na presença das pessoas a gente representa uma imagem, um personagem, e fora do âmbito religioso, bem, digamos, às escondidas, ou bem distante do nosso ambiente no qual estamos vivendo, estamos inseridos, a gente costuma representar uma outra personagem. É isso que o profeta está criticando, que ele diz assim: olha, essa duplicidade não é do agrado de Deus, e Deus está rejeitando. Deus está dizendo para nós assim: se você quer o bem, então você testemunha o bem, porque mesmo não estando na minha presença, dentro de um lugar considerado religioso, lá também os meus olhos te alcançam. Os olhos de Deus estão sobre nós em todos os lugares. Não que Deus queira ficar bisbilhotando a vida nossa, não, viu? Mas é porque Deus, Ele tem toda uma predileção por nós, seres humanos, e Ele quer nos promover. E Ele quer nos ensinar que o caminho que traz felicidade é o caminho do bem, não é o caminho do mal. E eu sempre digo, gente, antigamente você demorava para ver uma pessoa pagar pelo que ela fazia 20, 30 anos. A gente tinha até uma sensação assim: meu Deus, até quando isso vai durar? Hoje se faz de manhã, costuma receber de tarde, porque abreviou os tempos. Se a pessoa é aquela que é costumeira na prática do mal, hoje ela tem que tomar cuidado, porque com muita rapidez as cobranças estão vindo para que de fato aquele ser humano ainda consiga, né, ter a oportunidade de optar pelo bem. Não é porque Deus quer punir a pessoa, mas é porque a pessoa precisa às vezes ser responsabilizada, hoje talvez de uma forma mais rápida, porque também as coisas estão mais avançadas, né? Daqui a pouco tempo, não compete a nós saber os dias, os momentos, os segundos, mas não demora muito, Jesus volta e vai encontrar de que forma a igreja dele. Então o Senhor puxa a nossa orelha para dizer: opta pelo bem, porque se você optar pelo mal, você não será feliz. E aqui eu costumo dizer, gente, não tem prêmio nem castigo nessa vida, aqui tem consequências. Das coisas que nós escolhemos e fazemos virão as consequências, que é muito comum. Se optou pelo bem, você tem o bem, se optou pelo mal, você tem o mal. Então nós não podemos depois jogar nas costas de Deus aquilo que foram nossas más escolhas. Foi nossa falta de discernimento. Nessa mesma continuidade, é importante você entender que nós estamos também vivendo num tempo que o apóstolo Paulo diz que é o mistério da iniquidade. Existe um mistério do mal que perverte as pessoas. Se você entender bem, quantas são as vezes que nós somos tentados a praticar o mal? Quantas são as vezes que nós somos tentados a julgar o outro? Quantas são as vezes que nós somos tentados a falar do outro? Quantas são as vezes que nós somos tentados, muitas vezes, a não fazer o bem,
mesmo que aquela pessoa, porque eu vou te dizer, aquela pessoa que muitas vezes nos faz o mal, um dia ela vai precisar de nós. E nós às vezes, porque a nossa condição humana é limitada, e a nossa carne precisa ter a graça de Deus para ela não sucumbir à tentação, muitas vezes a gente corre o risco de, naquele momento que você daria uma oportunidade à pessoa, para a pessoa mudar de vida, mesmo ela tendo te feito mal, você vira as costas. Porque nós estamos muito acostumados a dizer que da forma que eu recebo, eu vou retribuir. Mas não é essa a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus é amor, é perdão. E Deus é tão, gente, eu vou dizer, Deus é tão, Ele é tão educado, que olha o que acontece no evangelho de hoje. Jesus chega numa região, no dia de ontem, Jesus está onde? Quem acompanhou a palavra de Deus, assistiu à missa, seja pelos meios de comunicação, que deve ter sido, porque ontem na nossa paróquia eu creio que não deve ter tido presencial, o fato de ter pessoas. Mas no dia de ontem, Jesus estava na barca, dormindo, enquanto os discípulos estavam simplesmente esbaforidos, eles estavam muito inquietos, agitados, porque uma tempestade estava acontecendo naquele momento, e eles falavam, como pode? A gente tem tempo de morrer e ele dormindo. E Jesus falava claramente, homens de pouca fé, porque se eu estou na sua barca, por que você está com medo? Mas é o que a gente corre, a tentação às vezes, gente, ela vem sutilmente, dizendo para nós, fica com medo mesmo, tenha medo do seu futuro, tenha medo de dar respostas diferentes. A tentação chega sutilmente até nós, falando assim, olha, você vai terminar sozinho na vida, você vai ficar fracassado. A tentação sutilmente, gente, o diabo ele só tem uma função, ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele tem PhD para fazer isso com todo mundo, ele mata, rouba e destrói. Ele nos estuda para ter que saber como nos derrubar. Então, como nós às vezes somos muito relapsos na oração, nós não buscamos a Deus com intensidade, e não vigiamos como deveríamos, a gente acaba muitas vezes sucumbindo como os discípulos na noite de ontem, surpreendidos pelas tempestades da vida. Quando é o dia de hoje, passou daquela tempestade, eles vieram para uma outra margem, isso sinalizando para mim, para você, que essa outra margem, eram lugares que Deus havia escolhido, e talvez nessas margens escolhidas esteja eu e você, né? Qual margem que você se encontra hoje? Talvez você encontre em alguma periferia existencial, como diz o Papa Francisco, a margem da dignidade, a margem da alegria, a margem da saúde, saúde mental e física, a margem mesmo de um bom trabalho, a margem de ver novamente a sua vida fluir. Talvez você encontre-se à margem hoje. Só Deus sabe o que é a sua história no dia de hoje. Quando Jesus desce desse barco, imediatamente 2 possessos pelo demônio, Marcos vai dizer que é 1, Mateus insiste que é 2, completamente cheios do demônio, o demônio vai para cima de Jesus, falando assim, o que você veio fazer aqui antes do tempo? Porque por onde Jesus passava, ele libertava as pessoas do poder de Satanás, ele libertava os oprimidos, ele libertava as vidas que eram cativas do demônio. Imediatamente eles chegaram perto dele e perguntaram, vai nos atormentar aqui também? Você já nos expulsou de lá da terra onde você nasceu, você já nos expulsou dos lugares por onde você passou, agora você vai expulsar nós aqui também desse território pagão? E Jesus não fez outra, Jesus nem dialoga com o demônio, ele que suplica, então se você vai nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos. E ali os demônios entraram por permissão de Deus, e a manada foi afogada, adentrou-se para dentro do mar e afogou-se. A multidão, ou melhor, a cidade inteira, porque eu quero que você entenda é isso aqui nessa noite. A cidade inteira era dominada pelas forças das trevas. A cidade inteira era dominada pelo demônio,
que eles fizeram, gente? Presta bem atenção. O povo da cidadezinha veio direto até Jesus e falou: nós não te queremos aqui não, pode ir embora. Mas você já imaginou o porquê que está por detrás também dessa história? Aquela cidadezinha, ela vivia, talvez o meio de subsistência dela era a criação de porcos. Eles nem olharam se o objetivo de Jesus era dar a eles vida, era de dar dignidade. Eles já pensaram assim: se esse homem manda mais demônio para os porcos, nós vamos sobreviver de quê? Se a cidadezinha vivia da subsistência da criação de porcos. Mas o que Jesus faz, gente? Deus é tão educado, Deus é tão bonito, Deus é tão cheio assim, sabe, de etiqueta. Nessa hora a gente tem que falar disso. Ele simplesmente entra dentro da sua barca e vai embora. Não me querem aqui, vou embora. E todas as vezes que nós optarmos pelo pecado, pelo mal, nós estamos dizendo para Jesus: o Senhor não é bem-vindo aqui, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, todas as vezes que nós estamos no pecado, consentindo o pecado, conscientemente praticando o pecado, a gente está dizendo para Jesus: nós não te queremos aqui. E Ele vai se retirar da nossa vida de forma muito tranquila, muito educado, para dizer: então viva do jeito que você quiser viver. Na hora que você resolver a enxergar que a vida é um efeito bumerangue, tudo que vai e volta, e você começar a colher as coisas negativas, começar a colher coisas ruins que você plantou, você volta a me procurar, eu estou aqui à sua disposição. Deus não tolhe liberdade de ninguém. Deus é livre e nos deixou livres aqui. É tanto que o batismo ele tem essa força também de nos confiar a graça de Deus para vencermos os desejos ou as inclinações que nós temos em nós mesmos para o pecado. E eu termino dizendo para vocês que a vida é uma festa. Quem quiser celebrar essa festa com dignidade, quem quiser celebrar uma vida cheia de alegrias, cheia de, digamos, de frutos, cheias de bênçãos e com futuro promissor, deverá pensar como está hoje, dando a resposta. Você quer Jesus para sua barca ou não? Você quer Jesus na sua vida ou não? A escolha é sua, é minha. Então que sejamos coerentes, que as festas que celebramos, que a missa que participamos ou assistimos, seja a consonância da vida que nós também expressamos aí fora. O testemunho que a gente dá na vida da sociedade, o testemunho que a gente dá dentro das nossas casas. Porque eu não posso ser padre só dentro da igreja ou dentro da casa paroquial. Eu tenho que ser padre na sociedade, testemunhando que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu tenho que ser padre na minha família, testemunhando que Jesus é o Senhor da casa da minha mãe, do meu pai, da minha família. Eu tenho que ser padre, testemunhar Jesus em onde quer que eu esteja nesse mundo, por onde eu passar. Essa é a função do ser humano. Coerência, maturidade, equilíbrio, e nós vamos fazendo as nossas plantações. Termino dizendo, hoje está mais rápido, viu? O que nós estamos plantando, a semente está crescendo, a árvore está germinando, o fruto está sendo trazido. Qual que é o fruto hoje da sua caminhada? Num instante de silêncio, avalie quem é que está na sua barca. Avalie quem é que você convidou para a sua vida. Só te lembro, o demônio tem uma função de matar, roubar e destruir. Não aceite a presença dele na sua casa, na sua vida, porque ele faz isso com muita categoria e com muita crueldade. Padre, como vamos ter Jesus? É simples, é só você falar: Jesus, eu te aceito. Aceito o Senhor na minha vida, aceito o Senhor nos meus pensamentos, aceito a sua palavra, aceito os seus mandamentos, quero viver pela sua palavra, viver pelos seus mandamentos e quero que o Senhor esteja à minha frente. Eu vou orar todos os dias, porque eu quero ver nos sinais dos tempos, nos sinais que o Senhor me dá na vida, que ali o Senhor está me guiando. Fechemos os olhos e peçamos ao Senhor que de fato Ele fecunde essa palavra em nós.